Opa! Salve, galera! Bom, vamos lá. Gente, eu sou muito ruim de Instagram. Ah, legal. Tati, opa! Valeu, menina. Vou dar uns 2 minutinhos aqui, vamos enrolar uns 2 minutinhos aqui, que eu sei que tem um pessoal que vai entrar. E é legal pegar desde o começo, né? Aquela coisa, que nem arquivo X, se pegar no meio já não entende nada, tá certo? Muito bem. Olha só, eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, que eu vou pegar o meu outro perfil e vou ver se eu apareço ao vivo para o meu outro perfil. E se isso acontecer, aí caso alguém faça uma pergunta, aí eu consigo ver direitinho a pergunta e eu posso responder aqui online. Vamos lá. Legal. Joia. Ah, por favor, Tati, dá uma compartilhada. É uma boa, tá? É uma pena que o Instagram tem só 1h30, mas eu acho que vai dar para passar um pouquinho de informação, tá? Bom, vamos lá. Bom, essa live, na verdade, é uma série de 3 lives, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco a respeito de ayahuasca, na perspectiva para quem está começando, né? Para quem quer tomar ayahuasca, mas de verdade tem muita coisa que eu vou falar que eventualmente serve para quem já está aí no caminho da ayahuasca também, tá? Vocês vão entender isso conforme eu for contando algumas coisinhas aqui. A segunda live vai ser na semana que vem, na quarta-feira também, mesmo horário, só que na live da semana que vem eu vou ter um convidado, né? A live da semana que vem também falando a respeito de redução de risco, né? Um pré-aquecimento para o treinamento que vai ter em agosto lá no Sítio Conventino em São Roque. No final eu falo um pouquinho a respeito, né? Mas quem vai estar comigo na semana que vem é um feitor de rapé, que é o Edson Juruá. E na outra semana eu vou estar falando sobre redução de risco de Cambô, tá? Então a gente vai começar hoje com a ayahuasca, depois rapé e depois Cambô, tá? E tudo dando certo? Tudo dando certo não, né? Aí a gente só aguarda agosto lá na imersão. Muito bem. Bom, pessoal, eu dividi essa live em 3 partes, tá? Na primeira parte eu vou falar a respeito do antes, né? Então, o que é legal você saber antes de tomar ayahuasca, tá? Eu estou partindo do pressuposto de que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem a medicina de alguma forma ou já ouviram falar, então eu não vou entrar muito em questão técnica da ayahuasca, eu vou para o lado um pouco mais prático, tá? Depois eu vou falar um pouquinho a respeito do durante, né? Ou seja, você já está no ritual, você tomou a ayahuasca e ali acontece um monte de coisas e tem umas dicas, né? Fica comigo que eu vou passar umas dicas legais, né? Para você parar de passar perrengue, né? A famosa peia. Depois a gente fala a respeito de peia, né? Durante o processo da ayahuasca. E tem a questão do depois também, tá? Vale lembrar que eu sempre vou chamar a atenção no seguinte aspecto, relacionado aos dirigentes, tá? Então assim, essa live ela tá voltada exatamente para a pessoa que toma ayahuasca ou a pessoa que pretende tomar ayahuasca, os cuidados que ela tem que ter, né? Mas se você é dirigente de uma casa, já vai absorvendo esse tipo de informação no sentido de, puxa vida, eu não havia me atentado a respeito desse aspecto da medicina, né? Eu não prestava atenção em relação a isso antes, durante ou depois do ritual de ayahuasca. Então, por isso que eu falei, né? A ideia é que seja para pessoas que ainda não tomaram ou que estão começando agora e também para pessoas que já tomam a medicina, tá? Então vamos lá, pessoal. Pro antes, né? Eu acho que isso que eu vou falar agora
é um dos conselhos mais importantes, né? Antes de eu falar esse primeiro conselho, deixa eu dar uma ideia, está entrando bastante gente agora, né? Eu tomo ayahuasca, eu vou fazer aí agora aproximadamente 30 anos com a medicina, tá? Não tenho palavras para agradecer tudo que essa medicina fez na minha vida ao longo de todo esse tempo, tá certo? Mas vi muitas coisas boas, só que eu também vi muita coisa ruim. E o que acontece é que a época em que eu comecei a tomar ayahuasca não tinha internet. Para vocês terem uma ideia, o que tinha de mais tecnológico na época, né, era pager, tá? Então não tinha rede social, não tinha essa troca tão intensa de informação a respeito da medicina. E ao mesmo tempo também não tinha tanta desinformação acerca da ayahuasca. E isso é um grande problema. E isso é uma coisa muito séria, porque eu vejo que dos últimos 2 anos para cá, a coisa está meio que perdendo o controle. E é importante a gente ficar atento em relação a isso, né? Seja você um visitante, uma pessoa que pretende tomar ayahuasca, ou seja você um dirigente, tem que prestar muita atenção nisso. Porque da mesma maneira que tem muita informação boa, tem muita informação... É difícil a gente dizer que a informação está errada, mas muitas vezes falta uma certa base, falta um certo fundamento em relação a essa informação. Então a primeira dica que eu quero passar, que tem a ver com essa parte do antes do ritual, é: duvide, trabalhe com o ceticismo, escute as coisas, né? Pesquise bastante, converse com as pessoas, mas assim, não pega a primeira informação que passam para você e toma aquilo como sendo a mais pura verdade. Guarda essa informação, vai analisando essa informação. Por quê? Porque cada local que você frequentar pode te dizer uma coisa diferente. Tá? Cada local cada pessoa que você conhecer que toma ayahuasca pode te dar uma impressão diferente. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que participou de um ritual e ela passou muito mal ali, ela gerou um trauma, com certeza ela não vai falar bem da medicina. Uma pessoa que só pega notícia ruim a respeito da ayahuasca, quando acontece algum óbito, por exemplo, isso é noticiado pela imprensa, essa pessoa, se ela não tem conhecimento nenhum a respeito da medicina, ela vai falar mal. E ela vai falar mal sem propriedade. E muitas vezes uma pessoa que poderia se beneficiar muito da medicina, ela acaba nem se aproximando, porque ela começa a criar um fantasma, um medo a respeito da medicina, tá? Existe a frase mais do que famosa, né, de que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. E isso é uma grande verdade. O problema é que tem gente que é teimosa. Tem gente que não deve realmente tomar a medicina, né? E as pessoas, muitas vezes, elas não aceitam um não, tá? Eu vou entrar nesse aspecto, né? As pessoas que não deveriam, não podem tomar a medicina. E, infelizmente, você tem, de um lado, casas que não tomam, às vezes, o cuidado necessário com os seus visitantes, né? E não proíbem esse tipo de acesso. E você tem do outro lado os visitantes que são teimosos, que muitas vezes passam inclusive por cima do processo da anamnese, que omitem informações dentro do processo da anamnese, tá? Muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês, né, eu já vi, eu já presenciei, tá? Assim, eu já cansei de ver N situações, né? Dá para fazer uma live aí de 10 horas só falando dos casos que eu já presenciei dentro de ritual. Então, a ayahuasca é uma coisa muito séria e ela tem que ser tratada com essa seriedade. Mas quando eu falo para você ser cético, é porque acontece o seguinte: você que está chegando dentro desse ambiente, nessa coisa da busca ancestral, né, do xamanismo principalmente, o que acontece? É muito empolgante, principalmente se você tem uma experiência bacana, você quer contar para todo mundo, você quer levar todo mundo da sua família, fala, não, você quer pegar pai, mãe, tio, primo, amigo, papagaio, cachorro, você quer colocar todo mundo para tomar ayahuasca. E não é assim que funciona, né? É péssimo você levar uma pessoa a fórceps. Cada pessoa tem o seu momento para experimentar a medicina, e cada pessoa tem um processo totalmente diferente um do outro. Tá? Então, não vá para um processo da ayahuasca com a experiência do outro. Tem que ser a sua experiência. Você tem que passar por um primeiro processo de entendimento da medicina,
e até você chegar à certitude, falar, puxa vida, eu descobri uma coisa nova, né? Eu recebi informações, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você começa a acreditar fielmente em tudo que é dito para você, tá? Inclusive essa live, não acredite em nada do que eu estou falando, você tem que passar pelo teu processo de certitude, você tem que pegar tudo que eu estiver dizendo aqui, durante essa 1h30, e colocar numa mesa, e começar a comparar, falar, puxa vida, o Gabriel falou um negócio aqui que faz sentido, eu vou pesquisar, eu vou ver se isso realmente procede. Poxa, ele deu uma dica ali que se fizer isso não vai ser muito legal. Então, eu acho que a palavra de ordem para quem quer trabalhar com a medicina da ayahuasca é bom senso. Você tem que sempre, você tem que observar, observe, né? Então vamos lá, voltando aqui para o antes, né? Então a primeira coisa, pesquisa a respeito da medicina, tá? Não crie um pré-julgamento em relação a isso. Se você tem referências, ótimo, né? Uma pessoa que você confia, uma pessoa que eventualmente você viu ela inclusive se transformar dentro do processo da ayahuasca. Não quer dizer que vai acontecer com você, tá? Tem gente que toma ayahuasca há 20, 30 anos e não mudou absolutamente nada. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão também e vocês vão entender por quê. Então, é muito importante que você tenha referências para poder ir numa casa para consumir essa medicina, tá? Eu vi uma discussão essa semana a respeito de uma coisa que vai mudar em cada local que você for, que é a seguinte, é relacionado aos pré-requisitos para você tomar a ayahuasca. Não tem certo, não tem errado, tá? Cada casa, cada dirigente vai falar para você o seguinte, olha, se você quiser vir tomar aqui, antes de você tomar ayahuasca, clássico, né? Você não pode fazer sexo durante 3 dias, você tem que fazer um jejum, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem, de novo, vamos voltar para o bom senso, né? Vamos voltar para o bom senso. Eu vou pegar na questão, por exemplo, da alimentação, tá? Então as pessoas falam o seguinte, olha, você não pode comer carne vermelha durante 3 dias antes de tomar a medicina. E aí vem uma lista de romantização em relação a isso. Não, porque é muito pesado, porque tem isso, porque tem aquilo. Não estou tirando mérito disso, tá? Entenda, não estou tirando mérito disso. Mas vamos colocar na prática. Sabe qual foi a primeira vez que essa ideia caiu por terra comigo? Quando, durante o dia, eu estava numa churrascaria com um indígena, tá? Com um nativo, e à noite a gente foi fazer um ritual. E aí? O que você me fala? Não, mas o nativo ele tem uma conexão diferente com a questão da alimentação, da carne e tudo mais. Eu concordo, ok, mas a carne que ele consumiu era a mesma que a minha, era lá da churrascaria. E aí, como é que fica isso antes da ayahuasca, tá? Na prática, eu já tentei de tudo, que vocês possam imaginar. Eu tenho o hábito de ser cobaia, né, de me usar como cobaia. Olha, eu já fiz jejum de 2 dias, eu já fiz jejum com água de coco antes de tomar a medicina, tá? Eu já comi lanche, assim, de presunto e queijo, meia hora antes de tomar a medicina. E o que eu tirei de conclusão, tá, em relação a isso? É que você precisa se conhecer, tá? Só que tem algumas coisas que, de novo, a lógica nos ajuda a compreender um pouquinho melhor, tá? Então pensa comigo, faz de conta que você tem um balão, tá certo? Que é o seu estômago, ok? E aí ele tá meio cheio aqui, ó. Você se empanturrou de comida antes de tomar a medicina da ayahuasca. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, você vai demorar para entrar na força, tá? Porque a ayahuasca você vai ingerir, ela vai misturar com aquele bolo que já está sendo digerido ali, e dependendo do alimento que você consumiu, aquilo vai ter algum tipo de fermentação. E o seu processo de limpeza, ele pode não ser muito agradável, tá? Já fica a dica, tá? Pizza Hut com ayahuasca não funciona. Não funciona. O vômito de Pizza Hut com ayahuasca é terrível, tá? Açaí com ayahuasca, olha, você vai perder as calças. Deu para entender? A gente tem que levar em consideração também que as pessoas são diferentes, os metabolismos são diferentes, tá? E eu volto para o ponto desses pré-requisitos, né?
a gente não invalida isso. Por quê? E aí eu digo para você, a experiência de você tomar ayahuasca com pouquíssimo ou nenhum alimento vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Só que se você não tiver um pouquinho de fundamento para entender por que essa diferença vai acontecer, né? Talvez você não consiga pegar, vamos dizer assim, a sutileza, né, desse processo. Então, não é porque falaram para você que tem que ser daquele jeito que aquilo é uma regra marcada a ferro e fogo. Existem muitas variáveis dentro do processo da ayahuasca, muitas variáveis, tá? Samuel está perguntando aqui, a questão da tiramina, alimentos ricos em tiramina em contato com o DMT. Olha, existem vários alimentos que não são interessantes em contato com o DMT. Existem alguns alimentos, inclusive, que podem até potencializar um pouquinho o DMT, tá? Eu não vou entrar agora nisso. Na quarta live, muito provavelmente eu consiga fazer isso, tá? Onde eu entro em relação à parte de alimentação. Aí você pode testar isso, você pode consumir esses alimentos, né? Tomar ayahuasca e aí você vai sentir a diferença. Só que você não vai conseguir fazer isso tomando ayahuasca uma única vez ou na primeira vez. E eu acho válido que a pessoa se resguarde um pouco, né, quando ela vai tomar ayahuasca pela primeira vez, para que ela tenha uma experiência melhor, para que ela não passe pelo que eu acabei de falar para vocês, misturar determinados tipos de alimento e isso começar a misturar de uma forma ruim, tá? Lembra, é bom lembrar sempre, né? A limpeza da ayahuasca com o processo de expurgo, né? Da purga da ayahuasca não tem nada a ver, para você que eventualmente nunca tomou ayahuasca, não tem nada a ver com o vômito de tomar um porre, tá? Não tem nada a ver, é totalmente diferente, né? Mesmo no processo físico. Se a gente for falar do processo metafísico, então, meu Deus, aí é outra história, né? Porque você sente um alívio, né? Você está com aquela coisa te incomodando ali, e muitas vezes esse processo da purga, ele acaba trazendo para você uma sensação assim de como é que posso dizer, essa conexão da medicina com o que está à tua volta, você fica muito bem com isso. Agora pensa no outro sentido, né? Se você está começando ali a passar mal, como é que é a tua frequência, como é que é a tua energia, tá? Para quem é um pouquinho mais acadêmico, quando eu faço esse tipo de live, eu dou palestras, eu dou aulas, eu sempre peço licença. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, a respeito de energia, tá? Para física não existe energia boa e energia ruim. Energia é energia. Se você for na tomada, tem o polo positivo e negativo, tá? Se você enfiar o dedo lá, você vai ter movimento, né? Você vai sentar ali, vai ficar dando risada por alguns minutos. Mas não tem essa questão do positivo e negativo. Eu sempre vejo a questão da energia como uma questão de humor. Para pensar. Você entra num ambiente, por exemplo, no trabalho, né? Você chegou de manhã no trabalho. E aí você fala, nossa, que ambiente pesado. Por quê? Tá todo mundo com a cara fechada, né? Você fala, puxa vida, tá muito negativo isso daqui. Agora, se você chegar e tiver o pessoal contando piada, dando risada, dando bom dia e tudo mais, o que você vai pensar? Você fala, nossa, que energia gostosa, que energia boa, que energia positiva, tá? Então, procura sempre associar a questão da energia com a questão do humor. Voltando para a ayahuasca, se você está sentindo um incômodo muito intenso, é óbvio que você não vai ficar dando risada. É claro que aquilo não está confortável para você. E quando você se livra daquilo, fala, ufa, me livrei disso. Depois a gente fala da parte espiritual, tá? Legal. Então, antes de você tomar medicina, seja cético, porque se você não for cético, você corre o risco de entrar no fanatismo, tá? Isso é um problema muito sério. Gabriel, mas eu tive uma miração fantástica lá no meio do processo da ayahuasca. Ok, pega essa informação e guarda essa informação, anota essa informação. Coloca num caderninho para você poder fazer o quê? Acompanhar a tua evolução dentro desse processo. Quem me conhece já sabe, meus alunos já sabem. Eu tenho um monte de cadernos aqui, onde eu anoto todos os meus rituais. Tem lá a data, quantas doses eu tomei, se eu passei mal,
né? Se eu precisei ajudar alguém, quais foram as mensagens que eu recebi, exatamente para poder trabalhar com a informação depois. Porque senão, tem muita coisa que você recebe durante o processo da ayahuasca e aquilo simplesmente, ó, vai embora. É que nem quando você acabou de ter um sonho fantástico, alguém fala bom dia, você fala puxa vida, esqueci. Muitas das informações que nós recebemos durante a ayahuasca, elas são extremamente voláteis, tá? Alguém falou aqui antes, agora há pouco, sobre você eu nunca tive uma experiência igual a outra. E isso é real, tá? Em quase 30 anos eu nunca tive uma experiência igual a outra dentro da ayahuasca. É sempre uma caixinha de surpresas, tá? Para quem vai fazer as suas primeiras, o seu primeiro ritual, uma dica importantíssima tem a ver com a questão da ansiedade, tá? E nesse ponto, para você que já toma medicina e para você que é dirigente, você pode colaborar e muito com essa pessoa que está chegando. Fazendo o quê? Ó, alguém entrou aqui, não me chama de mestre não, hein? Não faz isso, meus alunos já sabem. Chamou de mestre, vai pro cantinho do castigo, tá? Não tem mestre não. Mesmo tomando medicina aí há quase 30 anos, de verdade, gente, eu sei que eu tive um bom conhecimento, eu tenho bastante conhecimento, mas eu ainda me sinto um aprendiz. Porque quanto mais você se aprofunda nas medicinas da floresta, mais você entende que você não sabe nada, absolutamente nada. A gente tem muita coisa ainda para descobrir, tá? Ixi, me perdi. Vamos lá. Voltando para a questão do antes, tá? Então, recapitulando, não acredite em tudo, tá certo? Você vai ouvir muita coisa, muita coisa. Não toma isso como uma verdade assim que você, puxa vida, não mexe nisso, que isso é sagrado, tá? Eu já falei isso uma vez. O sagrado, ele está na forma como você trata as coisas. A questão do sagrado, ela é muito pessoal. Ela é a união daquilo que você pensa, a forma como você age, tá certo? E você junta isso aqui, ó, no teu cardíaco. Isso é o sagrado, é você juntar algo que é divino com algo que é terreno. Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. É simplesmente um copo de água, tá? Mas se eu fizer um procedimento ritualístico, tá? Eu posso eventualmente colocar aqui uma intenção, colocar um intento, e isso nesse momento pode ser algo sagrado. Assim como você tem, por exemplo, na linhagem espírita, você tem a água fluidificada. Muito bem, aquilo é feito uma conexão do outro plano com esse plano. O que eu quero dizer é que não adianta nada você tratar alguma coisa como sagrado, mas usar, seja uma medicina, seja um rapé, seja ayahuasca, seja São Pedro, de forma leviana. Não faça isso, tá? Porque aí não tem nada de sagrado dentro desse processo, tá certo? Bom, a questão da ansiedade, ela é um fator chave para você poder fazer um bom trabalho de ayahuasca. Quem nunca fez, infelizmente, eu sei que isso acontece com todo mundo, acaba indo para o ritual com um pouquinho da experiência das outras pessoas. Ah, eu vi anjos, ah, eu vi isso, eu vi a jiboia, eu vi aquilo, e a pessoa vai com aquela expectativa, né? Às vezes a pessoa vai em busca de um processo de cura e ela vai lá, ela toma uma surra da medicina, ela fala, meu Deus, não era isso que eu estava esperando, tá? Então eu digo para você, quanto menos expectativa você tiver, mais fácil você vai conseguir entrar no processo da ayahuasca, porque o processo da ayahuasca, ele é um processo abstrato. Quando você começa a entrar no que a gente chama da força da ayahuasca, ou seja, na questão da expansão de consciência da ayahuasca, se você tentar racionalizar, simplesmente a coisa não acontece, tá? Para quem já tomou ayahuasca, que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Você está no meio de uma miração. Se alguém espirrar do seu lado, sabe o que vai acontecer? Você sai daquela miração. E você não consegue voltar para a mesma miração. Não volta. Você pode começar um outro processo, tá? Mas você não volta para aquela miração. Aí vem uma dica que eu até passei alguns dias atrás, em alguns banners dentro do Instagram, né? Se acontecer com você, de você estar ali com o olhinho fechado e começou a acontecer, você está começando a ver algumas coisas que não são muito legais, olha que fácil, é infantil. Sabe o que você faz? Abra os olhos, só isso.
A hora que você abrir os olhos e tentar se fixar um pouco no ambiente que está à tua volta, aquele processo de miração, ele para, ele cessa. E aí o que você faz? Você respira. Respiração é fundamental dentro do processo da ayahuasca. Escuta bem o que eu estou falando. Se você não quer passar mal no processo da ayahuasca, tá? Cuida bem da sua respiração. Presta atenção na tua respiração. Porque é muito comum, né, a ayahuasca trazer aquele sentimento de morte. Quantas e quantas vezes? Ai meu Deus, eu vou morrer, chama o SAMU, né? Eu sempre conto isso. Eu já tive experiência de uma pessoa falar: olha, pelo amor de Deus, pega aí um papel e caneta e começa a anotar todas as minhas senhas para poder passar para minha esposa, porque eu sei que eu estou indo embora, eu vou morrer. Eu falo: não vai morrer, filho, para, né? Não adianta, você não vai morrer. E o pessoal às vezes fica pé da vida comigo, porque eu realmente levo, eu coloco um tom de humor quando eu estou cuidando das pessoas dentro de um ritual, que é exatamente para deixar a pessoa tranquila. A pessoa fala: puxa vida, ele deu uma palestra antes de começar o ritual, né? E normalmente nessa palestra eu já passo várias dicas para os visitantes. Fica aí a dica para os dirigentes: nunca deixem de dar uma palestra, né, para as pessoas que estão chegando. Tá? Se a pessoa já participou alguma vez de um ritual, você já conhece, já sabe como é que é o processo mediúnico dela, tudo bem. Mas se a pessoa é nova, você tem a obrigação de explicar vários aspectos, seja o aspecto da limpeza, seja o aspecto relacionado à força, e deixar bem claro de que ela está segura. E aí o que você faz? Você pede para a pessoa respirar. Quando você começa a respirar, tá? E respira, puxa, solta devagarzinho, você vai se acalmando lentamente. Você vai se acalmando. Você tem que ter a segurança de que você está sendo cuidado por outras pessoas, né? Por isso que é importante você escolher bem aonde você vai tomar a medicina, tá? E você tem que ter também a consciência lá no fundo, por mais que você esteja surtado no momento, de que no dia seguinte você vai estar dando risada com todo mundo, né? Vai estar contando o que aconteceu e tudo mais, e que tá tudo bem. Eu sei que falar isso agora é fácil e que na hora da força, né, a hora que bate forte mesmo, é um pouco mais difícil. Mas se você já vai trabalhando o teu inconsciente nesse aspecto, fica muito mais fácil. Ó, Semente Luz aqui me perguntou: como saber se a medicina é boa ou verdadeira? Referências, que nem eu falei no começo, tá? Networking, conversa com as pessoas, veja quem é, se você puder, né? Tenta descobrir quem é o feitor daquela medicina, pega referência de pessoas experientes que possam indicar casas, né, seguras para vocês poderem participar da medicina. Eu particularmente só trabalho com 4 medicinas porque eu conheço pessoalmente quem está fazendo essas medicinas, né? E eu tenho a segurança de utilizar essas medicinas, e por ter tomado muita ayahuasca, né, a hora que eu pego a ayahuasca, só de sentir o gostinho dela eu já sei se essa ayahuasca vai me dar problemas ou não. Mais do que isso, eu sei exatamente qual é a quantidade que vai ser dada para cada pessoa dentro do ritual. Ó, concordo, né? A Xamã Livre aqui falou: a medicina do Dan Copini é excelente. Eu trabalho com a medicina do Dan Copini, ele é um dos caras mais sérios em relação à medicina. O Edson Juruá, Dan Copini, tá? Eu não sei se está aqui na lista, mas o Kaká, o padrinho Kaká da Aldeia de Cristo, né? Então, enfim, tá? A ideia não é fazer propaganda de ayahuasca aqui para vocês, mas realmente vocês têm que saber qual é a procedência dessa medicina, né? E confiar nas pessoas que estão ali dirigindo aquele trabalho. Eu já ouvi falar muito a respeito de ayahuasca adulterada por aí, e isso é complicado. Outra coisa importante: as ayahuascas, elas não são iguais, de um feitio para o outro muda muita coisa. A mão de quem está preparando a medicina muda inclusive a energia do ritual, tá? Então essa coisa de sempre esperar, né, a mesma experiência dentro do processo da ayahuasca não existe, tá? Tira a expectativa, tira a ansiedade, né, e simplesmente deixa a ayahuasca te conduzir dentro do processo, tá? Isso é extremamente importante. Tem que ter também a sensibilidade
de saber quanto você vai dosar para as pessoas. E para isso é muito importante, tá? A não ser que você tenha bastante tempo de experiência, né, de estar ali do lado da pessoa, conhecer a medicina, cuidar dela literalmente durante o ritual, tá? É muito importante que o dirigente estude a ficha de anamnese até para saber quanto que ele vai dar de medicina para aquela pessoa, tá? E na dúvida, não enche o copo. Porque se você tomar, muitas vezes a pessoa, eu já passei várias vezes por isso, a pessoa tinha uma mediunidade latente, muito forte, primeira vez que ela estava tomando a medicina, e ela nem recebeu um copo cheio, ela tomou menos de meia dose, e surtou durante o ritual. Olha só, né? Olha que interessante isso. Ela passou pelo crivo da anamnese. A anamnese ela é a primeira barreira, mas ela não garante que não vai acontecer nada durante o processo, tá? Então, mesmo que você tenha preenchido a anamnese e o dirigente falou para você, tá tudo bem para você participar, não quer dizer que você não vai passar por um processo difícil dentro do ritual, tá? Isso é algo que tem que se levar em consideração, tá? E aí vai do dirigente realmente ter capacitação para poder saber cuidar dessas pessoas. Tem que ter empatia pelas pessoas, tá certo? Depois, alguém me lembra aqui, eu não consigo ler tudo, tá? Eu presto atenção para conversar com vocês e às vezes eu me perco aqui. Mas enfim, essa questão da toma da ayahuasca, tá? Eu vou falar rapidamente isso. Olha só. Você começa a tomar ayahuasca e existe uma tendência que você comece a aumentar a dosagem, tá? Com o tempo. Você cria uma certa resistência, você vai pegando a manha de trabalhar com a medicina. Só que isso não é para sempre, tá? Lá na frente você vai precisar diminuir. Para quê? Para você entender que a ayahuasca não é final, a ayahuasca é ferramenta, tá? Você consegue chegar no mesmo processo de mirações, tudo que você tem dentro da ayahuasca, sem medicina nenhuma. Só que nós vivemos num ambiente urbano, né? O nosso dia a dia, as nossas tarefas, as nossas obrigações, nossos deveres, muitas vezes não nos permite fazer, por exemplo, um processo de Vipassana, que você fica lá quase 20 dias, né? Se não me engano são 21 dias, aonde você vai ficar meditando, né, fazendo um processo de jejum, e quando você chega na fase final desse processo, você está tendo mirações, como se você tivesse tomado a ayahuasca. Só que você sai desse retiro, digamos assim, e você vai voltar para o teu dia a dia, né, trabalho na segunda, terça e tudo mais. Então você fala, puxa vida, eu estou perdendo um pouco disso. A ayahuasca é uma ferramenta para você poder alcançar esses níveis, né, de consciência mais elevados. Ela praticamente abre a porta e joga você lá, né? Eu fiz uma comparação uma vez com os meus alunos aqui, que eles acharam bem engraçado, que é mais ou menos isso. Você tá de boa, sentadinho aqui, na hora que a força bate, você vai parar no meio de uma rave, você fala, uau, o que é isso, né? Se você faz um processo de meditação de vários anos, com muita respiração, você aprende a caminhar, a chegar naturalmente nesse local. A ayahuasca ela facilita, ela fala, ó, vou pegar você aqui e vou colocar você aqui. Então leva um tempinho às vezes para você se adaptar a esse processo, né? Onde é que eu estou, o que está acontecendo aqui, tá? Muito bem. Depois que você escolheu o local, depois que você tem realmente confiança onde você vai tomar a medicina e você tomou a medicina, né? Deixou um pouquinho essa ansiedade de lado, digamos assim. Aí nós temos alguns cuidados, tá? Quando eu comecei a tomar medicina, eu passei 14 anos tomando medicina com o Roman Iti. Ele é um taita de São Pedro, né? E ele mora aqui em São Paulo. E o que aconteceu, né? Toda a minha iniciação foi com ele. E eu sempre fazia os rituais sozinho. Era só eu e o taita. Então eu fiquei muito acostumado a isso, tá? Isso me mostrou, era o que eu conhecia a respeito da ayahuasca, né? Porque ele não conversava comigo, isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Hoje eu entendo por quê, mas na época ele não conversava comigo. Ele batia um papo antes, né? Como é que você tá, Gabriel? Tudo mais legal? A hora que ele falava, vamos começar, ele ficava quieto. E ele só voltava a conversar comigo depois que eu saía da força.
E eu tô falando aí de 6, 7 horas de força alta, porque eu estava ali sozinho, então eu podia tomar quanto eu quisesse de medicina, né? Ele sempre deixava na minha mão, falava, ó, pouquinho de medicina, se eu quisesse tomar uma dose eu tomava, se eu quisesse tomar 10 doses eu tomava, não tinha problema nenhum, tá? Mas a questão é essa coisa do silêncio, né? E não o silêncio no sentido que não tinha música, tinha, né? Ele cantava, dançava, tudo mais, e depois colocava lá uma playlist. Mas o que eu quero dizer é, você vai entrar num processo de expansão de consciência. Para pensar nisso. Se você ficar gastando o seu tempo antes do ritual falando um monte de besteiras, é muito provável que essas besteiras entrem no teu processo da ayahuasca, tá? Então, se você ficar falando sobre chip, sobre alienígena, sobre obsessores, sobre feitiçaria, né? É igual filme de terror. Você assiste um filme de terror muito forte, ou até um filme que você goste muito de ação, não importa. E aí na sequência você vai dormir. Muitas vezes a gente sonha, né? A gente pega elementos desse filme e leva para dentro do nosso sonho. Com a ayahuasca é a mesma coisa. Se você perder tempo, se você ficar focado nessa coisa de obsessor ou algo parecido antes do processo da ayahuasca, a probabilidade é que você veja de tudo, menos coisas que sejam benéficas para você. Então essa é uma dica de ouro, tá? E vale também para os dirigentes. Por quê? Porque imagina, se você fica falando um monte de coisas que não tem nada a ver antes do processo da ayahuasca, né? Você está induzindo aquela pessoa, tá? Você está induzindo ela. E você pode colocar ela em caminhos que não são muito legais. Eu cansei de ver esse tipo de situação, cansei, né? Onde era fatal. Começava a falar de obsessores antes do ritual, chegava na hora do ritual, pronto, todo mundo surtando, exorcismo para cima e para baixo. Isso não é bacana. Então, você que está começando, observe esse tipo de coisa, né? Evite esse tipo de conversa, tá? Para você que teve uma experiência muito boa, muito bacana, não tenta convencer a forceps as outras pessoas que você está levando eventualmente para conhecer a medicina. Vira para ela e fala, olha, sem expectativa, tá? Toma, é uma medicina realmente é uma medicina sagrada, milenar. É um privilégio você poder tomar ayahuasca. Então, toma medicina, fica tranquila, relaxa. É só isso que você tem que fazer, mais nada. Aliás, essa foi a primeira instrução que eu tive, a primeira vez que eu tomei a medicina, né? O Taita virou e falou, o que eu preciso fazer, Taita? Ele falou, ó, você toma medicina e deita. E pronto, acabou. Mais nada, só isso. E ele deixou o quê? A medicina tomar conta do processo, porque não precisa ninguém ficar falando um monte, né? É importante também a gente ter respeito quando você está dentro de um processo ritualístico, né? Não ficar cutucando o outro que está do lado. Oh, e aí, você está na força, você está tendo miração? Você vai tirar o amiguinho do processo. Isso é complicado, né? Para mim foi um choque quando eu comecei a participar de rituais onde tinha 20, 30, 40 pessoas, até 70 pessoas, já participei de rituais. E aí eu olhava para esse tipo de situação e falava, puxa vida, eu acho que o pessoal está perdendo alguma coisa, tá? Porque normalmente você pega ali 5 minutos, 10 minutos, né, de miração, de processo, e o resto você acaba queimando a medicina, tá? Aliás, tem uma dica muito importante que eu até anotei aqui, tá? Existem 2 lugares que eu recomendo que você não perca muito tempo nesses 2 lugares. Um deles é banheiro. O banheiro durante o ritual de ayahuasca ele é um pouquinho diferente, porque você tem ali não só a parte física, né, sendo colocada para fora, mas você tem um expurgo espiritual também faz parte do processo. Então, você ir no banheiro e ficar ali enrolando, péssima ideia. Vai, faz o que você tem que fazer e volta para o teu lugar, né? Algumas casas, e eu entendo isso, tá? Infelizmente não tem um local específico na natureza para que seja feita a limpeza, né? Para você poder ir lá vomitar e tudo mais. Então é feito no saquinho, no baldinho e tudo mais. Aliás, quem acostuma com isso depois para tirar o hábito é complicado. Mas
Se você estiver num local onde você tem a oportunidade de ir na natureza, fazer a limpeza, não fica meditando em cima daquilo, tá? Aquele local, no momento do ritual, aquilo é o esgoto espiritual da casa. Então você sai dali rapidamente e volta para o seu lugar, de preferência em silêncio, né? O que ajuda muito dentro do processo da ayahuasca, né, de você poder se manter firme, é você aprender a observar. A música, ela é extremamente importante. Quem já fez ritual em silêncio sabe o que eu estou falando. É dificílimo você fazer ritual com ayahuasca, principalmente em força alta, em silêncio, tá? É um desafio. A música, ela serve como um corrimão. Então, se você vê que você está começando a se perder ali no processo, está começando a ver coisa feia e tudo mais, foca na música, tá? A música é o que vai guiar você. Ela vai te dar o tema, digamos assim, né? Para você começar o teu processo de miração e aí você poder receber as tuas mensagens, eventualmente ter um contato com o seu mentor, etc, etc. Aliás, né, já aproveitando, lembra que eu falei no comecinho, teve gente que entrou depois, mas no comecinho eu falei o seguinte, né? A primeira dica que eu dei é: duvide, seja cético, tá? Fica tranquilo, a espiritualidade não vai brigar com você porque você está duvidando. Na verdade, isso tem uma validade, uma importância imensa. Porque se você absorver tudo, né, e falar, nossa, eu vi isso, é verdade, eu vi aquilo, é verdade, eu ouvi tal coisa, é verdade, você vai virar um fanático, tá? Você vai virar um fanático, você pode ficar louco dentro desse processo, tá? Então simplesmente anote essas informações, tá? Anote essas informações para você poder analisar depois, tá? Não adianta tentar entender tudo o que a ayahuasca passa para você em um único ritual, porque vai ficar um pouquinho difícil, tá? Eu me surpreendo muitas vezes, tá? Quando eu vejo as pessoas tomando a medicina todo final de semana, a não ser que a pessoa faça um trabalho ritualístico, né? Ou seja, ela seja dirigente ou auxilie numa casa. Mas você, né, que está começando agora a tomar a medicina, presta atenção nisso. A ayahuasca, ela vai te trazer muita informação. E não é uma informação simplesmente assim, de qualquer jeito. É uma informação para você colocar na prática, né? O teu ritual, ele é como se fosse um treinamento. Ele vai te dar uma abertura, uma expansão de consciência para você entender determinadas coisas. Muitas vezes não tem guia nenhum. É você conversando com você mesmo. Porque não tem ninguém melhor do que você para conhecer os seus problemas e saber como resolvê-los. Só que às vezes a gente não quer, né? Por quê? Porque isso exige mudança. E mudar dói. E aí entra uma outra questão, né? Pessoas que às vezes tomam a ayahuasca durante um certo tempo falam, puxa vida, a ayahuasca não conversa mais comigo, eu não vejo mais mirações e tudo mais. Aí eu pergunto, o que ela te ensinou, você colocou na prática? Né? Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, você fez isso de verdade? Ou você passou por cima, né? Então quando a pessoa fala para mim assim, olha, eu preciso muito tomar a medicina, né, nesse final de semana, e ela faz isso todo final de semana para poder me limpar, eu sempre me pergunto aonde que essa pessoa anda para se sujar tanto, porque não é possível, né? Mas tudo bem, eu respeito, eu entendo, tá? Eu já passei por isso, já passei assim 4, 5 anos tomando medicina 3 vezes por semana. Tá? Então, de novo, muitas vezes, muitas críticas que eu coloco aqui, né, muitas coisas que eu falo, são realmente baseadas na minha própria experiência. E fica essa dica, quando você vai fazer um ritual com a medicina da ayahuasca, tenta aproveitar ao máximo, né? Não perde tempo conversando, não perde tempo cutucando o amiguinho, falando mal dos outros. Isso não é legal, isso você leva para dentro do processo, isso não te traz nenhum tipo de crescimento, né? E vai chegar um momento em que você vai falar, a medicina não está mais falando comigo, eu vou tomar mais para ver se resolve. Não é esse o ponto, não é esse o ponto, tá? Entendam o seguinte, apesar de você ter a questão química da ayahuasca dentro do teu organismo, tem uma coisa, uma particularidade da ayahuasca que não acontece com outras medicinas, por exemplo com São Pedro. São Pedro não tem essa história de você tomar e falar, não entrei na força.
São Pedro é extremamente físico, ele te pega na curva, você vai entrar na força, quer você queira ou não, não tem para onde fugir. Com a ayahuasca, curiosamente, não acontece isso. Eu já cansei de ver pessoas que tomam uma dose, 2 doses, 3, 4, e não acontece absolutamente nada. Não acontece nada. Ah, Gabriel, mas por que isso acontece? Cada caso é um caso. Muitas vezes a pessoa ela tem algum tipo de resistência, né? A pessoa já chega no ritual falando, não, eu não vou vomitar. Eu não sou uma pessoa que vomita, eu não gosto desse tipo de limpeza. É porque ela ainda não entendeu como é que é o processo da limpeza, né? O quão bom é você fazer um processo de limpeza física durante a toma da ayahuasca. Mas é muito comum acontecer isso, da pessoa não sentir absolutamente nada. E aí você vai lá e toma uma dose pequenininha numa semana e você tem a sua experiência. 15 dias depois, um mês depois, você toma de novo. E pode ser a mesma medicina, a mesma ayahuasca, tá? No mesmo lugar, tudo igualzinho, mesma egrégora, perfeito. E a tua força parece que você tomou 2 copos de uma vez só. Fala, meu Deus, o que é isso? Tá. Eu aprendi que a espiritualidade também trabalha na questão da força da medicina. É um conjunto de variáveis, mas a espiritualidade também faz parte dessa variável, no sentido da força vir mais alta ou não tão alta para você, ou até mesmo de não ter força nenhuma. O que normalmente anula ritual, né, que eu vejo isso de uma forma um pouco mais comum, é aquilo que eu falei lá atrás, é a questão da ansiedade. Quanto mais ansioso você tiver, menos probabilidade você vai ter de entrar na força, tá? Numa desses rituais que eu fazia com Fulvio Cotti, o que você pensa da psilocibina? Fulvio, eu faço uma live só sobre psilocibina, beleza? Hoje eu vou falar só sobre a ayahuasca, mas a psilocibina é uma medicina fantástica também, só que não tem nada a ver com a ayahuasca, assim como não tem nada a ver com o rapé, assim como não tem nada a ver com São Pedro, com a iboga, né? São egrégoras diferentes, são químicas diferentes, tá? De um lado você tem DMT, de outro lado você tem armalina, de outro lado você tem a psilocibina, muscarina, mescalina e assim por diante. E nós temos que levar em consideração a parte da egrégora também, tá? Mas eu prometo fazer uma live a respeito dos cogumelos também, tá certo? Deixa eu contar uma coisinha rápida aqui para vocês, só para vocês entenderem essa questão de como a ansiedade trava o processo, tá? Numa dos rituais que eu fiz com esse Taita, eu levei como convidado, né, 3 parentes, um amigo e 2 parentes comigo, tá? E eu fiquei naquela preocupação, né? Se você já levou um amigo para um ritual, você já deve ter passado por isso. Você não faz o seu ritual, você fica preocupado com o outro. Puxa vida, será que a pessoa vai ver coisa legal? Será que a pessoa vai gostar? Né? É um pouquinho de ego isso também, né? Mas enfim, deixa a pessoa seguir o caminho dela. Mas nesse dia aconteceu exatamente isso. Eu já tinha tomado umas 2 doses e eu não entrava na força de jeito nenhum, né? O Taita até olhava assim, estranhou, mas tudo bem. E aí o que aconteceu? Só que eu estava com a medicina no corpo, mas não tinha destravado. Resultado, do nada, olha como a medicina é sábia, né? Eu tive um surto, eu tive uma crise de riso. Eu comecei a dar risada, eu comecei a ter pensamentos engraçados, começou a vir um monte de pensamento maluco, engraçado, coisa assim boba mesmo, né? Bem quinta série mesmo. E aí, nessa que eu comecei a rir, né? Óbvio que eu fui discreto ali para não atrapalhar o ritual das outras pessoas, destravou. Foi exatamente isso. A medicina é tão sábia, começou a me mandar aquele monte de informações engraçadas e por alguns minutos eu relaxei, eu me despreocupei. Bum! Foi assim, um ritual fortíssimo, né? Mas essa trava, ela pode acontecer por esse motivo, tá? Pela ansiedade. Aí você vai me perguntar o seguinte: pô, Gabriel, mas eu tomo medicina e a força começa a subir e eu começo a entrar em desespero, tá? Pois é, o fator medo, ele pode atrapalhar bastante, tá? Ele atrapalha bastante. E não necessariamente, né, você já está dentro de um processo, digamos assim, influenciado pela parte espiritual. Você está no processo influenciado pela parte do humor mesmo, né? No sentido de, puxa vida, de paura, né? E aí isso começa a atrapalhar. E é óbvio, você está com a consciência expandida, aquilo potencializa.
E aí quando isso potencializa, né, começa a vir aquele desespero, aí sim você entra numa frequência que pode facilitar a aproximação dê o nome que você quiser, de espírito, tá? De miasmas, de consciências inteligentes, divirta-se, tá? Não vou dar nomenclatura aqui, mas isso pode acontecer. O processo começa, né, com um pequeno desconforto, e esse desconforto ele acaba virando medo, e esse medo do desconhecido, de realmente se entregar à medicina, ele pode progredir, né, para um processo espiritual muito pesado, tá? De novo, a gente volta para a base. Qual que é? Respiração. Respiração. Outra coisa muito importante que ajuda bastante, né, a você passar bem por um processo de ayahuasca, e eu sei que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas na prática o que eu tenho visto é que funciona muito bem, é a questão da postura, tá? Então quando você se senta e mantém a coluna reta, né, ereta, e você tem esta postura aqui, ó, com o pescocinho para cima, isso facilita muito, porque se você começar a pensar besteira, ter mirações ruins, e você vai baixando a cabeça, e você fica todo curvado ali, a tendência é que você mergulhe nesse tipo de processo, e aí fica complicado, aí você, muito provavelmente, você vai passar mal, tá? Ó, eu não sei quem falou aqui, foi o Gabriel. O Gabriel falou uma coisa interessante, né? Ele colocou aqui, ó, nosso corpo já produz naturalmente DMT. Sim, e o pico é durante o estado de sono. Na gestação, o feto recebe uma quantidade muito grande. Perfeito. Tem uma coisa interessante. Para vocês entenderem, né, aonde que a ayahuasca nos leva, a gente tem que entender um pouquinho a respeito do processo de meditação, tá? Quando você faz qual que é o objetivo de você meditar? Você medita para entrar no estado meditativo. O que é o estado meditativo? Existe um nome para isso, né? O estado meditativo se chama alfagenia. Esse estado de alfagenia, todo mundo aqui eu tenho certeza que vocês conhecem. Sabe quando você acorda, e você acorda mais ou menos, que você consegue voltar, você fica com um pezinho na realidade, né? E você fica com um pezinho lá no sonho, que você meio que começa a ter um sonho lúcido, tá? Isso acontece normalmente quando a gente vai despertar mesmo. Esse estado de sonho lúcido, ele é chamado de alfagenia. Agora imagine o seguinte, quando você toma a medicina da ayahuasca, ele joga você dentro desse estado de alfagenia, onde faz assim, ó, bum, né? Com a tua consciência. Por isso que é importante não ficar ouvindo besteira, porque senão funciona como uma lavagem cerebral, tá? Entendem isso? Por que o silêncio, né, principalmente para quem está começando, é muito importante? Até mesmo depois que termina o ritual, né, evita falar do ritual em si, né? Espera passar a força, depois você conta as suas aventuras, mas espera, né? Respeita aquele momento, é um momento único, tá? Você nasceu sozinho, sozinha, você vai morrer sozinho também. E o processo da ayahuasca, ele tem muito disso, é pessoal. Cada pessoa vai ter uma experiência totalmente diferente da outra pessoa, do coleguinha que está ali do lado, tá? Muito bem. A questão da dosagem. Olha, eu trabalho de uma forma muito particular. Boa noite, Rodrigo. Com a questão da dosagem. Isso varia de dirigente para dirigente, tá? Mas eu sigo a seguinte lógica, que é a seguinte, tá? Coisa da prática mesmo, né? Eu tenho 50 pessoas e eu dou a medicina para essas 50 pessoas, tá? Aliás, eu não faço mais ritual para esse número de gente, não, tá? Para mim, 10 é limite, 15 para mim já tem gente demais. Mas, enfim, imagina que eu tenho um ritual com 50 pessoas e eu dou medicina, dou lá uma dose para todo mundo. Primeiro que eu não posso dar uma dose igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma mediunidade diferente da outra, cada pessoa tem uma anamnese diferente da outra, né? É obrigação do dirigente
avaliar todas as anamneses para conhecer tudo que está ali dentro. Eu vou falar, imagine, eu vou passar 20 horas falando a respeito disso no curso de agosto, né? O pessoal lá vai ficar doido comigo. Então, olha só. Imagina que eu calculo que eu vou passar a segunda dose dali 1h30, tá? Quem me garante que vai todo mundo entrar na força? Não vai. Não vai. Por quê? Porque eu não sei o que as pessoas comeram. As pessoas se alimentaram com coisas diferentes, elas têm um metabolismo diferente, a absorção vai ser diferente. Então o que eu vou ter depois de 1h30 é o seguinte cenário. Uma grande maioria, ok, vai estar ali na força da medicina, bacana. Só que eu vou ter pessoas que não entraram na força, seja por causa da ansiedade, seja por causa do medo, não importa. E eu vou ter pessoas que entraram numa força absurda, tá? Aí eu sirvo a segunda dose. Para aquele pessoal que foi, né, conforme o cronograma, tomou a medicina e foi conforme o planejado, tá tudo bem. Mas é aquela pessoa que não entrou na força com a primeira dose, ela vai lá e toma a segunda dose, e tomam às vezes uma dose cheia. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a pessoa já está com a medicina no corpo. Isso tem que ser levado em consideração. A medicina não fugiu, tá? Pra vocês terem uma ideia, se você tomar, ó, acabei de tomar uma dose de ayahuasca, se daqui a 10 minutos eu vomitar, eu vou entrar na força, você vai entrar na força, tá? Por quê? Porque a absorção da ayahuasca começa aqui, ó, na sua boca. Todas as mucosas aqui vão absorver o DMT. Conforme vai descendo aqui, ó, vai absorvendo. Ah, Gabriel, mas eu vomitei depois de 10 minutos. Continuou absorvendo na saída, tá? Imagina que você foi tomar medicina, isso é muito comum. Se você faz um jejum legal mesmo, tá? Você toma medicina, não tem nada que segure a medicina aqui. Ela passa direto, tá certo? Aí você vai no banheiro. Gente, até na hora que você está no banheiro, você está fazendo a absorção de DMT. Entendeu? Então olha só, a pessoa ela já estava com uma dose no corpo, ela vai lá e toma mais uma dose cheia. Se ela não conhece a medicina, se ela não tem trato com a medicina, se ela está começando agora, isso é uma péssima ideia, tá? Por quê? Porque na hora que sair a rolha, vai sair de uma vez, e a probabilidade dela surtar é enorme, Entende isso? Por isso que é importante ficar de olho sempre na pessoa. E você que está tomando a medicina, observa isso também. Se você entendeu que você está com a medicina no corpo, né? Você está com bastante medicina, não tenta forçar, porque se forçar, você vai forçando, chega uma hora que a portinha abre, tá? E talvez você não goste muito do resultado se você não souber trabalhar com força alta da medicina, tá? Aí nós temos aquela pessoa que eventualmente entrou numa força muito, muito alta, tá? Ela provavelmente vai pular a segunda dose. Ela vai pular a segunda dose. Eu falo, não, eu não vou tomar, eu já estou fritando aqui na força. Ela vai deixar para tomar na terceira, tá certo? Então assim, tá, Gabriel, mas como é que você faz então, quando você vai fazer um ritual? Então, eu vou fazer de um jeito que eu simplesmente não dou primeira e segunda dose, ou primeira, segunda e terceira. Eu dou a primeira dose, tá? Olhando para a pessoa que eu estou servindo, analisando vários aspectos, né? E essa dosagem que eu dou, se a pessoa nunca tomou a medicina, eu nunca vou dar uma dose cheia para ela. Eu vou dar uma dose menor e eu vou observar ela durante o processo, para saber se eu posso realmente dar a mesma dose ou aumentar um pouco a dose dela, né? Chegar até uma dose cheia quando for dali a 40 minutos, uma hora, não importa, eu deixo livre. Se a pessoa quiser, ela pode tomar a ayahuasca o ritual inteiro, só que de novo, você tem que ter o bom senso, né? Quer ver uma coisa muito comum que acontece? Às vezes a pessoa entra na força e ela não sabe que está na força. Já aconteceu várias vezes, já aconteceu até com alunos meus, né? De virar para mim e falar, Gabriel, eu não estou na força. Eu olho para a pessoa, eu falo, filho, você está na força. É que você está faltando virar uma chave aí de sensibilidade, né? Para você entender de verdade a força da medicina. Porque, de novo, a força ela não é racional, ela é abstrata. Então a pessoa não relaxa
e ela acha que ela não está na força. Aí você olha no olhinho dela, você vê que ela está com midríase, né? Ela está com um olho desse tamanho, e ela está na força, ela está cheia de medicina. A pessoa fala, me dá mais medicina. Eu não vou dar medicina para você, desculpa. Se eu te der medicina, você vai surtar, né? Então esse tipo de cuidado tem que ser... esse tipo de bom senso, né, de cuidado com as pessoas, ele é extremamente importante, extremamente importante. Olha, quantos e quantos surtos já poderiam ter sido evitados só com esse tipo de detalhe, né, de entender, de respeitar a pessoa que está na tua frente, tá? Tem aluno meu aqui na live, tem aluno meu que vai falar, Gabriel, mas quando você faz ritual com a gente, né, você soca a bota, chega a dar até 2 doses de uma vez, ok, mas é muito diferente. Por quê? Porque nesse caso o aluno está em treinamento e eu faço ele fazer exatamente aquela curva. Ele começa a tomar uma dosagem mais alta e depois ele aprende a trabalhar, né, e até aumentar a força com quase ayahuasca nenhuma, entende? Tem uma frase que eu falo que dá bastante controvérsia, né? Eu digo o seguinte, quanto mais ayahuasca você toma, melhor você fica dentro do ritual. Isso só é válido se você realmente conseguir dominar aquilo que eu falei a respeito da respiração, a questão da postura. Por quê? Porque se você souber trabalhar a tua força espiritual, pensa comigo, onde há luz, não tem trevas. E existe um limite da ayahuasca, tem um ponto que não passa, tá? Você pode inclusive procurar pelo Google e até no chat GPT, pergunta lá se alguém pode morrer, né, tomando ayahuasca. Overdose você não vai ter de ayahuasca, tá? Não tem como você ter uma overdose de ayahuasca, porque nós temos um gatilho natural, chega uma hora que seu corpo não aceita mais, tá? Já aconteceu de eu estar numa fila tomar ayahuasca, eu tomei, a ayahuasca voltou na boca, na fila, ou seja, saí... em treinamento pode, né? Sair correndo para vomitar. Você fala, nossa, então você não entrou na força. Entrei na força do mesmo jeito, pelo motivo que eu falei para vocês. Vai absorvendo o DMT na entrada, vai absorvendo o DMT na saída, tá? Não tem jeito, tá certo? Deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu anotei algumas coisas e eu fugi, tá? Uma coisa importante. Essa é uma dica para quem nunca tomou a medicina e para quem pretende levar um amiguinho ou amiguinha para tomar a medicina, tá? Isso é importante, gente, porque pode inclusive traumatizar a pessoa, tá? Diz respeito à questão da egrégora, tá certo? Então assim, atualmente, de verdade, eu já vi que virou uma certa bagunça, porque tem a ayahuasca misturada com tudo por aí, com tudo, tá? Não estou aqui para criticar ninguém, cada um cuide do seu caminho, mas enfim, o que eu quero falar a respeito de egrégora, tá? E isso é importante, é o seguinte, conversa primeiro com a pessoa, vê qual que é a orientação espiritual dela, antes de levar ela em determinados rituais. Por quê? Porque você pode ter um conflito nisso daí, tá? Eu vou dar um exemplo clássico, tá? Pega uma pessoa que foi criada dentro de uma linha cristã, tá certo? Ela pode até não ser totalmente praticante, mas a família é totalmente cristã, etc, etc. E você pega e leva ela num bandaime. E aí? Imagina na hora que chegar na parte dos Exus. Ela não tem conhecimento, ela não tem fundamento para entender aquilo que está acontecendo. E ela pode se assustar. E aquilo pode traumatizar. E aí nós voltamos para aquilo que eu falei. Ela entra num humor diferenciado, né? Num humor negativo, digamos assim, no medo, e aquilo aí sim vai abrir uma porteira para que a parte espiritual comece a fazer o seu efeito negativo, e a pessoa pode surtar, né? Ou pode nunca mais querer ter contato com a medicina, ela pode perder várias oportunidades dentro desse processo, tá? Então toma um certo cuidado. Eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer, tá? Eu vi um rapaz que não era nem nada ligado, nem a orixás, nem a Exu, nem nada, tá? Ele simplesmente estava indo atrás de uma menina, né? Ele caiu de gaiato no ritual, e ele era de uma formação cristã, fazia parte de um grupo de jovens, etc. Ele nem sabia o que ele estava fazendo lá, tá? Essa era a realidade. E o que aconteceu?
Era um ritual indígena, tá? Dentro da linhagem indígena, com os cânticos indígenas e tudo mais, e ele simplesmente surtou, quis sair correndo no meio do ritual, tá? Simplesmente, ele estava de moto, né? Ele ia sair sem capacete, de chinelo, né? Então, assim, quase acabou com o ritual, tá? Tivemos que segurar ele ali mesmo, tá? Aliás, essa é uma questão que apareceu outro dia no Facebook, e ela é interessante. Você que está indo no ritual, né? Primeiro, tem um documento lá para você assinar, onde você se compromete a ficar até o final do ritual. Porque, entendam isso, gente, você sair com medicina na rua, você está pedindo para se dar mal, tá? Você está pedindo realmente para se dar mal. Não pode, não pode, tá? O dirigente não pode permitir que a pessoa saia. E o primeiro mecanismo legal que se tem a respeito disso é exatamente esse termo que a pessoa assina. Como se não bastasse, na hora que for explicar a respeito do ritual, tem que frisar isso muito bem, pessoal. Não pode sair depois que tomar a medicina, ponto, né? Então esquece compromisso, tá? Esquece compromisso, esquece qualquer coisa que você tem. Se você veio para o ritual, se comprometa a ficar no ritual até o final. Terminou, tá todo mundo fora da força, ok, agora tá seguro para vocês poderem sair. Gente, não pode. Eu sempre faço uma comparação. Se você sai no meio de um ritual, pensa nisso. Olha o que você tem no teu organismo. Você vai ficar, sabe como? Que nem um vagalume piscando numa noite escura. Você está pedindo para tomar uma raquetada. Você vai falar assim, não, mas eu estou saindo com energia boa e tudo mais. Não, filho. Você está saindo com uma energia muito boa e exatamente por isso um monte de coisa vai querer sugar essa energia de você, tá? É super arriscado. Ah, Gabriel, mas vão ter que segurar a pessoa, amarrar ela, se for necessário. De verdade, tá? Me fizeram essa pergunta outro dia. Se for necessário, eu amarro a pessoa. Não tem problema nenhum. Eu prefiro tomar um processo de cárcere privado, né, durante 2 ou 3 horas ali, até passar a força da pessoa, do que ter que responder depois por ter deixado ela sair do ritual e ela ter provocado um acidente, matado uma pessoa ou algo parecido, tá? Então, se você vai no ritual, tenha isso em mente. Você não pode sair do ritual para o seu próprio bem. E se você dirige um ritual, você não pode permitir que ninguém saia. Não adianta falar, a pessoa saiu por conta e risco. Desculpa, isso na minha opinião, pelo menos, é irresponsabilidade, tá? Por isso que tem uma bela de uma conversa antes de começar o ritual, onde você, de novo, pontua todas essas coisas. Vai dando a dica para as pessoas, né? Vai dando os macetes, entendeu? Outra coisa, existem formas, tá? É muito comum as pessoas perguntarem, Gabriel, tem como aumentar a força? Tem como diminuir a força? Tem. Tá? Existem várias técnicas para isso. Ah, então passa pra gente. Eu não passo fora de treinamento, tá? Eu vou dizer por quê. Porque apesar das técnicas, a maioria dessas técnicas serem muito simples, se elas forem utilizadas da forma errada, na pessoa errada, no lugar errado, não vai ser legal, tá? Não vai ser nada legal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Na semana que vem, eu vou conversar com o Edson Giroá, vai estar comigo, e a gente vai falar um pouco a respeito disso. Por exemplo, quando você trabalha com um rapé dentro de um ritual de ayahuasca, né? O ritual de rapé é um ritual. Você tem uma egrégora específica, você tem uma força específica que vai trabalhar ali com a medicina do rapé. Você tem uma outra egrégora, você tem uma outra força que trabalha com a medicina da ayahuasca. Ah, mas eu posso juntar os dois? Olha, o rapé combina muito bem com a ayahuasca. Ele ajuda em vários aspectos, inclusive na questão de destravar muitas vezes um processo, né? A pessoa foi lá, tomou uma dose, sei lá, se ela comeu um cachorro quente antes ou algo parecido, e a coisa está embrulhada e ela não consegue se desvencilhar daquilo. Então muitas vezes um rapé ajuda a pessoa a fazer essa limpeza. Só que de novo tem que entrar o bom senso, né? Essa pessoa já conhece a medicina do rapé, ela já está acostumada com a medicina do rapé, porque o rapé ele tem aquele aspecto que a gente fala de aterrar, né? Mas quando você está no ritual de ayahuasca, gente, presta atenção, vai subir a força.
ela não vai descer. O aterrar, na verdade, é você conseguir estabilizar os teus pensamentos. É o que o rapé faz no dia a dia. Eu estou pensando um monte de besteira, estou pensando em várias coisas, falo, meu Deus, está tudo confuso aqui, vou fazer um rapé. Pronto, você vai lá, faz um rapé. Não tem como você prestar atenção na tua respiração, meditando. Não tem como você prestar atenção em besteira quando você está fazendo um processo do rapé. Então isso te dá o quê? Ele te dá uma tábula rasa. Para quê? Para você seguir em frente. Não quer dizer que a força baixou, quer dizer que você estabilizou. Entende isso? Então a ideia de que você ir lá, socar o rapé na pessoa para tentar tirá-la da força da ayahuasca, você pode piorar totalmente a situação. Não é toda pessoa que está no processo da ayahuasca que pode receber o rapé, né? Principalmente se ela não tiver consciência, né? Se você fizer isso de uma forma aleatória. Ah, começou a passar mal, aplica rapé. Não é assim que funciona. Tem muitas variáveis dentro desse processo, então tem que tomar cuidado, tá? Depois a parte de rapé, na semana que vem, a gente conversa um pouquinho mais a respeito disso. Bom, uma coisa que a maioria das pessoas pergunta, né? A gente está faltando 20 minutinhos só. Infelizmente tem o tempo aqui do Instagram. Dá para ficar aqui um tempão. É o que eu falei. Lá no Coventina eu vou ter mais de 20 horas para falar a respeito disso, né? Vai ser bem legal. Mas tem uma parte que é muito importante e é legal deixar aqui, né? Nesse bate-papo. Que é o seguinte, relacionado a medicamentos, né? Aí pega, tá? Bom, primeira coisa, tá? O primeiro recado é para quem toma o medicamento. Isso é extremamente importante, né? Lembra que eu falei, essa live aqui é para quem toma ayahuasca, para quem é visitante, para quem está iniciando, né? O papo com o dirigente é outro, né? Ali o buraco é mais embaixo. Mas para você que toma algum tipo de medicamento, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar, Caio, por que eu não faço esse curso online. Você que toma algum tipo de medicamento, tá certo? Primeira coisa, você não pode jamais deixar de colocar isso na anamnese, tá certo? Coloca. E tem uma outra coisa importante, porque eu sei que existem anamneses que não tem essa pergunta. Eu já tive esse problema por causa da falta dessa pergunta numa anamnese. Eu falo, nossa, Gabriel, que absurdo. Passa, gente, não tem como... assim, a anamnese é um documento dinâmico, conforme, infelizmente, na experiência a gente só adquire depois que não precisa mais. Então, depois que acontecem as desgraças, a gente fala, puxa vida, eu devia ter colocado essa pergunta lá na anamnese. Mas escuta só o que aconteceu. Uma pessoa surtou no ritual, tá? Até aí, tudo bem, surtou. Mas surtou feio, né? E pegando a anamnese da pessoa, estava tudo normal. Caramba, qual é a pista aqui para descobrir o que aconteceu? Pois é, a pista foi uma amiga da pessoa que surtou dizer o seguinte, olha, essa pessoa aí ela tomava tal tipo de medicamento há uns 3, 4 meses atrás. Pronto, estava resolvido o caso. Tá? Na hora que falou o nome do medicamento, eu falei, entendi tudo. Legal, agora vamos tomar as providências para poder controlar a situação, trazer a normalidade. Ok, primeiro socorros, enfim. Tá? O que estava escrito na anamnese? Na anamnese estava escrito o seguinte, você toma algum tipo de medicamento? Pois é, essa pergunta está errada. Tá? Tá faltando um pedaço. Você toma algum tipo de medicamento ou nos últimos 3, 4 meses tomou algum tipo de medicamento? Coloca na anamnese. Por quê? Porque existem medicamentos que depois que você toma durante um certo tempo, ele continua com metabólitos dentro do seu organismo. Ele não sai fácil do seu organismo. Tá? Se a pessoa toma um certo medicamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui, tá? Só para vocês entenderem. Digamos que a pessoa toma lá um determinado, sei lá, um ansiolítico, e ela toma aquilo por 2 meses. Esse é um caso. Aí vem uma outra pessoa que toma a dose mínima, só que ela toma por 2 anos. Essa pessoa que toma a dose mínima, ela tem mais probabilidade de ter problemas com a ayahuasca do que essa que toma há 2 meses. Deu para entender a lógica? Não vale para todos, mas para alguns tipos de medicamento acontece isso.
Tá? Então, é quase que uma obrigação. O dirigente, ele não precisa ser um farmacêutico, né? Ele não precisa fazer que nem eu, vai lá, faz 4 anos de farmácia. Ele não precisa, mas ele tem que entender vários desses aspectos. E o que eu sempre falo para as pessoas, eu sempre falo isso para os meus alunos: se você olhou, não sabe como cuidar daquilo, né? A primeira resposta é não. A segunda é depende. Só que a resposta de depende, ela entra um monte de variáveis, tá? E vai depender sempre da experiência do dirigente, tá certo? Mas a primeira resposta é sempre não. Então, se você toma algum tipo de medicamento, quando você vai preencher, mesmo que não tenha essa pergunta lá, você tomava algum tipo de medicamento? Coloca, olha, uns 3 meses atrás, até 3 meses atrás, eu tomava, né, sei lá, tomava Rivotril e eu parei, né? Tô há 3 meses sem tomar. Ok, e aí é obrigação do dirigente perguntar, tá bom, você foi diagnosticado com o quê? Você tomava quantos miligramas, há quanto tempo? Isso vai dando dicas, né? No curso eu vou mostrar várias tabelas. Só que agora eu vou responder a pergunta do Caio, né? Ele perguntou: Gabriel, por que você não dá esse curso online? Porque é um curso perigoso. Sabe por quê? Porque algumas dicas, algumas coisas que são até fáceis de você entender, elas têm que estar acompanhadas de fundamento. Se a pessoa pega um pedacinho só da informação e troca o contexto, isso pode dar problema, tá? É o caso do rapé. Se a pessoa pega só a informação de que rapé é a terra, ela vai socar rapé em todo mundo no ritual. Começou a passar mal, vou passar rapé. O primeiro não deu certo, eu vou passar 1, 2, 3. Entenderam o perigo? Então, se ela não tiver se ela não tiver base, se ela não tiver fundamento, não tem como ela tomar uma ação, mesmo usando essas dicas. Fica muito complicado, tá? Eu já coloquei pessoas que eventualmente tomavam medicamento controlado dentro do ritual. Só que eu não recomendo que ninguém faça isso, jamais. Eu vou ser bem honesto, toda vez que eu começo um ritual, gente, fica daquele jeito, desculpa, mas não passa nem Covid, tá? Por quê? Porque eu sei que aquelas vidas estão na minha responsabilidade. Não interessa se eu estou fazendo esse ritual, inclusive, no espaço de outra pessoa, né? A responsabilidade é minha. Então, se eu te dou um copinho de ayahuasca com meio copo, com um copo cheio ou algo parecido, tudo que acontecer dali para frente, a responsabilidade é minha. E eu tenho obrigação de estudar, primeiro, a respeito da medicina, tá? Depois, no caso relacionado a medicamentos, eu tenho que procurar informação. Hoje em dia a gente tem internet, gente, tá? Há 30 anos atrás não tinha isso, não tinha essa facilidade que existe hoje. Só que mesmo com a internet, o que você precisa? Você precisa ter bom senso, você tem que ter discernimento, você tem que filtrar. Você tem que filtrar todas as informações que você recebe. Então não pega uma receita de bolo. É por isso, Caio, tá, que eu não faço esse curso. Pelo menos na parte relacionada à ayahuasca, eu evito ao máximo passar certas informações online, porque eu sei que essas informações vão virar, sabe o que? Telefone sem fio. Aí lá na frente vai acontecer o seguinte: mas eu fiz isso porque o Gabriel falou, é uma dica que ele deu não sei aonde. Se eu dou essa dica para um aluno meu, eu dou primeiro o fundamento, eu mostro de forma prática como é que aquilo funciona, para que o aluno tenha segurança e a certitude e saiba e tenha o bom senso do momento exato em que ele vai usar um recurso ou outro recurso, tá? Tem alunos aqui na live que quando fizeram a primeira aula comigo, eu falava: olha, vocês ainda vão tomar 2 copos de medicina e vão parar de ficar tremendo, vocês vão ficar aqui, que nem um budinho ali, paradinhos e pianinho. Pois é, graças a Deus eu tenho eles para poder falar: não é que esse careca tinha razão e a gente conseguiu chegar nesse ponto, porque dá para chegar nesse ponto, mas é de uma semana para outra, é com uma dica de final de semana? Não, é com disciplina, tá? É com disciplina, é com dedicação, é com estudo, tá? Você tem que estudar, não tem jeito. A pessoa que vai, você que vai para o ritual, você tem que coletar o máximo de informações que você puder. Aí você tomou coragem, não, legal, eu vou, perfeito. Não importa aqui se a tua experiência foi boa ou ruim, mas você passou por aquele processo, ótimo. Você que vai conduzir um ritual, você tem que ter noção de que não é romantismo, não são apenas flores, tá?
Aí eu sei que alguém vai virar para mim e vai falar: ah, Gabriel, mas eu tomo sozinho em casa, eu já fiz mais de 500 rituais e nunca deu nada. Pois é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque você não precisa que 500 rituais deem errado, você só precisa que um dê errado. Um ritualzinho que dê errado, uma pessoa que você não preste atenção da forma correta, ela pode acabar com o teu instituto inteiro. Só isso, né? E imagina, por mais que a ayahuasca esteja fazendo bem na vida daquela pessoa, né? A família daquela pessoa, ela não vai gostar, porque a família de repente não toma ayahuasca. E sabe o que vai acontecer? Ela vai vir para cima do dirigente. Então, fica a dica para você que é dirigente, filho, você não pode piscar. É um vigiar assim, ó, absurdo. Cada segundo, cada pessoa, você tem que saber exatamente para quem você está dando a dose de medicina, quanto você está dando. Você tem que observar a pessoa durante o ritual, né? Você tem que cuidar da pessoa. Então, se você vai num ritual, meu amigo, minha amiga, tem que tomar cuidado, tá? Porque não é oba-oba, não é rave, não é. Se você está indo todo final de semana está lá batendo cartão, repensa isso, vê se você não está fazendo isso por causa dos seus amiguinhos, tá? Vê se você realmente está aproveitando o que a medicina tem para te oferecer. Porque de verdade, durante esses primeiros 14 anos que eu falei para vocês que eu tomava medicina, lá atrás, gente, eu fazia ritual a cada 2 meses, e mesmo assim eu não dava conta de tudo quanto era informação que eu recebia, tá? Falar para você que eu fazia tudo bonitinho, né, as informações, não, mentira, tá? Era assim, 1%, mas 1% que eu fazia já fez muita diferença na minha vida. Eu espero que faça na vida de vocês também. Estamos indo para os últimos 8 minutos, deixa eu olhar minha cola aqui, ver se eu não esqueci nada importante, tá? Sim, o pós-ritual, né? Eu falei um pouquinho do antes, eu falei um pouquinho do durante, tá? É óbvio, gente, não dá para esgotar esse assunto, tá? Não dá para esgotar. Vocês não sabem a neura que eu tô por causa do evento de agosto lá, da imersão de redução de riscos, porque eu sei que eu vou ter lá algo em torno de 20, né, horas para poder falar a respeito, e eu tô tentando sintetizar ao máximo, porque eu também acho que vai ficar apertado para poder passar a informação. Mas uma última coisa que eu quero falar a respeito, tá? Eu peço desculpa se se eu deixei de responder alguma pergunta, que eu sou meio bizonho mesmo, tá? Eu não consigo ficar lendo aqui e olhar na câmera ao mesmo tempo, tá? Caio, dica para quem é guardião, meu amigo, tem muita dica, mas a primeira é estuda, não para de estudar, estuda a medicina da ayahuasca, estuda o seu processo, porque para você poder tirar uma pessoa do surto, primeiro você tem que saber sair do surto, entendeu? Tá? Você tem que saber estar no controle do processo da ayahuasca. E tem uma coisa que eu até deixei de falar, né? O controle da ayahuasca é exatamente você aprender a não querer controlar a medicina. Deixa fluir, a ayahuasca funciona que nem um rio, ela sabe desviar das pedras, ela sabe passar por cima, por baixo, né? Não se preocupa, se você tentar remar, o bote vira, não tem jeito. Tá? Então a ayahuasca, como diria um amigo meu, né? Você tem que seguir o flow, simplesmente. Última dica que eu quero passar é a respeito do pós-ritual de ayahuasca, né? Então você faz um ritual lá, você fez um ritual de sábado para domingo, legal, presta atenção no que acontece depois durante a tua semana, porque a ayahuasca costuma conversar, ela continua conversando com você, só que ela faz isso dentro de processos oníricos, tá? É muito interessante isso. Você começa a receber um monte de mensagens no sonho. E inclusive nos sonhos você começa a relembrar coisas que você passou no ritual. Porque às vezes acaba o ritual, você não consegue lembrar de muita coisa. Mas aí vem chegando aos poucos, que é para você poder ir colocando na prática e digerindo aquilo devagarzinho. Aida Cruz, minha querida, hipertensos? Opa, tem. Hipotensão, hipertensão, tudo isso tem problema, tá? A gente está aqui, ó, faltando 5 minutinhos, mas assim,
A parte de medicamentos, isso é muito importante, tá? Essa eu não posso. Ô, Fulvio, você fez uma pergunta cruel agora, bem no finalzinho, hein? A respeito de microdose, tá? A sua eu vou ter que responder. Pessoal, microdose não substitui processo e não te prepara para processo de ayahuasca, tá? Você está comparando um conta-gotas com um mergulho na piscina. Presta atenção nisso, tá ok? Eu já ouvi isso de alguém. Eu estou tomando microdose porque eu ainda não consigo, não tenho coragem de fazer um processo completo da ayahuasca e a microdose vai me preparar. Não vai, não vai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Existe uma lógica sim por trás da microdose, mas essa lógica da microdose, ela não faz parte do processo da ayahuasca, tá certo? Pessoal, na semana que vem vou estar com o Edson Juruá, a gente vai estar falando sobre rapé, o tema é o mesmo, redução de riscos, tá? Mas óbvio, vai vir um monte de informações legais a respeito. Na outra semana, a gente vai estar falando a respeito de cambô, tá ok? E se der tempo, eu ainda faço uma quarta live antes da imersão de agosto. Fica de olho no meu Instagram, tem o link lá bonitinho, tá? Para vocês poderem ver a respeito. É direcionado para dirigentes, mas de verdade, eu diria que qualquer pessoa deveria fazer esse curso, tá? É assim, fiz com muito carinho, tem muita informação, muita dica assim valiosa, não só para os dirigentes, mas para esse curso é para que os dirigentes possam treinar as pessoas que estão trabalhando com ele dentro da casa e que eles possam passar as melhores orientações para os visitantes que chegam dentro da casa para poder receber e consagrar a medicina da ayahuasca, tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Tô aqui no tempo estourando do Instagram e é isso, vejo vocês semana que vem, mesmo bate dia, mesmo bate horário, tá? E se informem, porque agosto tem a imersão, 4 dias, mais de 20 horas de informação, vai ser emocionante. Tá certo? Obrigado, pessoal. E agora eu fiz alguma coisa aqui. Agora vai. Tchau, pessoal.